Good day, mate. How you going? G'day, how you going? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá. E depois que eu voltei para o Brasil, eu comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, para trazer algumas experiências, algumas coisas que eu passei lá. E tenho trazido também informações, coisas que são diferentes lá do que aqui, algumas notícias e algumas coisas sobre o inglês australiano. Falando no inglês australiano, eu também estou dando aulas de inglês que podem servir para pessoas que estão indo para lá. E daí eu passo um pouco das slangs e das gírias, né, do modo como o australiano fala, que é um pouquinho diferente dos outros tipos de inglês, embora eles usem o inglês britânico, mas eles falam diferente. Também dou aulas de reforço, quem quiser iniciar a aprender a falar inglês que não sabe nada, eu tenho muita paciência. E também posso ensinar inglês para crianças, que é a minha especialidade, porque eu trabalhei com isso na Austrália, trabalhei com crianças pré-escolares, então eu posso ensinar inglês para elas, é uma ótima idade para começar a já ter contato com palavras em inglês e já formar estruturas no cérebro que são direcionadas para essas palavras no inglês, que vão facilitar muito o entendimento e o listening no futuro, que é uma das partes mais difíceis do inglês, principalmente do australiano, é você entender o que eles estão falando, principalmente com sotaques diferentes. E também é um ótimo meio de uma pessoa idosa continuar com o cérebro ativo, aprender uma nova língua, mesmo na idade, já na terceira idade, é importante para fazer o cérebro trabalhar e fazer ele, então, se exercitar e criar novas estruturas que podem prevenir Alzheimer e todas as doenças aí do espectro da demência. Então, também é legal começar a falar uma língua. Se quiser ter aula comigo, eu vou deixar aqui o QR Code do meu WhatsApp. É só entrar em contato que eu passo todas as informações. E por esse vídeo eu queria trazer, então, uma coisa que me despertou, porque eu já trouxe muitas coisas sobre a Austrália e de vez em quando eu fico pensando assim, o que eu vou falar agora? O que eu vou falar agora? Porque quase tudo o que eu tinha para falar eu já falei, né? Mas eu lembrei de uma coisa que eu não falei ainda, porque eu estava lá sapeando no Facebook e eu vi essa postagem que fala sobre o horário de verão na Austrália, que o horário de verão está acabando. E o horário de verão, ele tem uma particularidade na Austrália, porque a Austrália é cheia de surpresas, né? Então é um pouquinho diferente lá na Austrália. E aí eu falei, vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o horário de verão na Austrália. Porque pode ter também pessoas que estejam indo para lá e queiram saber se tem horário de verão lá na Austrália, né? E então, como é que funciona? Lá na Austrália, o horário de verão, ele se chama Daylight Saving Time. Daylight Saving Time, que significa luz do dia, saving, como é que é? Poupando, né? Então, seria assim, poupando tempo, poupando tempo da luz do dia. Então, é um jeito de falar como a gente aqui fala horário de verão, que também não designa realmente a que se refere, né? Que seria uma maneira de poupar energia elétrica utilizando a luz do sol, que dura mais tempo durante o verão. Mas só falar horário de verão precisa de uma explicação para se entender o que é. Então, lá também é um Daylight Saving Time, que significa, então, preservando, usando a luz do dia, né, para preservar. Ou para salvar energia, para guardar energia, economizar energia.
Ele não acontece no país inteiro, isso que é interessante. Por quê? Porque lá, como eu já falei em outros vídeos, cada estado tem a sua legislação, cada estado decide a maioria das coisas. E também, no caso do horário de verão, é o estado que vai decidir se ele vai aderir ou não. E não são todos que aderem. Alguns sim, outros não. Então, para os estados que aderem, o horário de verão começa no primeiro domingo de outubro e termina no primeiro domingo de abril. E é por isso que, nesse domingo, ele está terminando nos estados que aderiram ao horário de verão lá na Austrália, né? Então, quais são os estados que aderem ao horário de verão na Austrália? Apenas os estados do território do sul e sudeste, tá? Normalmente são eles que aderem ao Daylight Saving Time. Os estados que adiam o relógio em 1 hora, então, são New South Wales, que tem lá a capital Sydney, é o estado onde fica Sydney. Vitória, que é o estado que tem a capital Melbourne. South Australia, que tem a capital Adelaide. A Tasmânia, que fica lá, é uma ilha, fica lá embaixo, que tem a capital Hobart. E a capital da Austrália mesmo, que é Canberra, que é como aqui no Brasil, tem a capital Brasília, né? Que não é um estado separado, mas se fala separado, né? Não se fala que fica lá em Goiás, a cidade, a capital. Também não se pode falar que é uma cidade, nem um estado, é a capital. E lá também é a capital Canberra. E aí, as regiões que não aderem, os estados que não aderem ao horário de verão, então eles permanecem ao mesmo horário o ano todo, são os estados do norte e do oeste. Uma moto passando, muito obrigada. Os estados do norte e do oeste, que são Queensland, onde fica, que a capital é Brisbane, né? Também Gold Coast fica lá em Queensland. E no estado de Western Australia, que a capital é Perth, e Northern Territory, que a capital é Darwin. Esses 3 estados continuam o mesmo. Por quê? Porque são estados que ficam no norte, né? Ficam para cima ali do país, da Austrália. E são estados que fazem muito calor. Faz bem mais calor o ano todo. Então, como eu morei em Queensland, eu posso falar de Queensland, que no verão é muito quente. E no inverno é assim, aquele mais fresco. Não é aquele inverno que a gente tem aqui de fazer muito frio, que eles têm lá pro sul da Austrália também. Lá no sul tem locais que nevam, né? Então, aí são locais que justificam o horário de verão para se aproveitar aquela época que tem mais sol, que tem os dias mais longos e tal. E nesses estados que ficam ao norte, não tem muita justificativa, porque é praticamente a mesma quantidade de sol, mesma quantidade de luz do dia o ano todo. Então, eu achava muito bom, né? Porque eu ficava muito feliz, porque eu odeio o horário de verão. O meu corpo sentia muito quando tinha horário de verão aqui no Brasil, aqui quando também parou de ter. Eu não me lembro se eu ainda estava aqui quando parou, ou se eu já estava na Austrália. Mas eu lembro de que eu odiava o horário de verão, porque no início o meu corpo sentia demais. Todos os médicos dizem que a gente tem que ter uma rotina, que a gente tem que comer no mesmo horário, acordar no mesmo horário, dormir a mesma quantidade de horas, e de repente vinha essa ordem que tinha que atrasar os relógios, e daí você mudava o seu horário. O seu corpo estava acostumado com o horário, daí tinha que acordar antes da hora, você tinha que comer antes da hora sem ter fome, e aí o corpo sentia demais, tinha uma série de consequências.
E quando meu corpo ia começar a se acostumar com o horário de verão, mudava de novo. Então, eu odiava mesmo, xingava muito o horário de verão. Aí, acontece que a Austrália é um país enorme. E por isso, ele tem 3 fusos horários. Mesmo fora do horário de verão, ele tem 3 fusos horários diferentes. E para que vocês entendam um pouco, né? Eu sei que muita gente entende o que é o fuso horário, sabe do que se trata o fuso horário, mas tem algumas pessoas que não sabem, não entendem, então eu vou dar uma explicada aqui bem rápida, bem resumidamente, o que é o fuso horário. Então, tem aqui o mapa, né, para demonstrar um pouco o que é o fuso horário. O fuso horário é uma faixa vertical imaginária na Terra, que define uma hora padrão para todos os locais dentro dela. Então, você pode ver que tem ali, no meio do mapa, tem a hora 0, tem as horas positivas para um lado, negativas para o outro. E aqui embaixo, você percebe que seria ali 24 horas, né? Tem 25 horas, né? Mas são 24 horas no dia para completar o fuso. A ideia surgiu para organizar o tempo mundial, já que o Sol nasce em momentos diferentes em cada parte do planeta, conforme a Terra gira. Então, ele funciona certinho, né? A Terra vai girando e daí vai ser manhã de um lado, noite no outro, porque o Sol está pro lado de cá, onde é manhã, nesse lado que vai ser a noite, o Sol tá para cá, então ele tá do lado contrário do Sol, não recebe a luz, então é a noite. E como é que funciona? A Terra, então, dividida em 24 fusos, correspondente a 24 horas do dia. Cada fuso tem 15 graus de largura, e o marco 0 é o meridiano de Greenwich, que é essa linha bem no meio do mapa, né, que aqui onde está 0 horas, essa linha é o meridiano de Greenwich, que é a partir dali que vai se contar, então, 12 horas para cá, 12 horas para lá, né? E define-se assim, então, os fusos horários, né? Time zone, que é como se fala em inglês. A partir dali, para o leste, né? Ou à direita, as horas aumentam. E para o oeste, para a esquerda, as horas diminuem. Como aparece no mapa, dá para ver aí no mapa, quando são 9 horas da manhã em São Paulo, são 10 horas da noite em Queensland, né? Porque, e é isso mesmo, é exatamente isso, são 13 horas de fuso daqui para lá, então, quando aqui é um horário lá, são 13 horas mais tarde. Quando aqui não sei, meio-dia, né? Lá é 1 hora da manhã do dia seguinte. E então o Brasil mesmo tem 4 fusos, porque o Brasil também é um país muito grande, né? Então o Brasil tem 4 fusos, ele pega ali aquele espaço grande e ele tem então o fuso -2 lá em Fernando de Noronha, pegando ali Fernando de Noronha em Pernambuco e Trindade e Martins Vaz no Espírito Santo. É bem aquela pontinha, aí o -2, o horário, -2 em relação ao meridiano de Greenwich, que fica ali no meio, porque vai ser o horário que vai ser aqui no Brasil, né? Então, o horário que é definido aqui no Brasil, que normalmente é o horário oficial, é o horário de Brasília. E o horário de Brasília vai ser -3 do meridiano de Greenwich. Então, do horário oficial do Brasil, Fernando de Noronha tem 1 hora menos, né?
É 1 hora, aliás, é para cá e é 1 hora a mais. Então vai ser aí meio-dia em Brasília, lá já é 1 da tarde, né? E então esse horário de Brasília abrange as regiões Nordeste, Sudeste, Sul, Goiás e os estados de Goiás, Tocantins, Amapá e uma parte do Pará. Aí já tem uma outra faixa, que é essa faixa aí de -4, né? Que daí vai ser 1 hora a menos do que em Brasília. Então, enquanto em Brasília é meio-dia, em Fernando de Noronha vai ser 1, e nessa faixa aqui dos estados de Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, Amazonas e oeste do Pará, parte do Amazonas também, vai ser 11 da manhã ainda. E ainda tem um pedacinho, né, que fica ali no fuso -5, que vai dar menos 2 horas do que é em Brasília, que é um pedaço ali, o Acre, né, um bom pedaço do Acre e a região sudoeste do Amazonas. Então, voltando para a Austrália, ela, fora do horário de verão, ela tem 3 fusos. São 3 fusos que ela adota ali fora do horário de verão. Aqui no Brasil, são 4 fusos, fora do horário de verão, dentro do horário de verão também, porque, como aqui a decisão é federal, né? É uma lei federal, então é no país todo, ela serve para o país todo. E lá é decidido por estados. Então, quando não está no horário de verão, a Austrália tem 3 fusos. Então tem esse fuso de Western Australia, que é o +8, né? Mais 8 horas de Greenwich. E a capital, então, de Western Australia, que é Perth. Então, lá em Perth, ou no estado todo de Western Australia, é um horário. E daí, na parte de no Northern Territory, que a capital é Darwin, e South Australia, que a capital é Adelaide. Então, nesse pedaço do meio, vai ser +9 o fuso. E, porque pega ali naquele horário, né, do +9. São +9 horas a partir do meridiano. Os estados, né, para oeste, que ficam, aliás, os estados do leste, para oeste é Western Australia. Os estados do leste, que são Queensland, que a capital é Brisbane, New South Wales, Sydney, Victoria, que a capital é Melbourne, a Tasmânia, a ilhazinha lá embaixo, que a capital é Hobart, e a capital, Canberra, estão ali na faixa do +10. Então, são 3 horários, né? Quando não está no horário de verão. Mas, quando alguns estados adotam o horário de verão, acontece de ter 5 horários diferentes na Austrália. Isso porque os estados do norte não adiantam os relógios e os do sul sim. E aí, fica assim. Enquanto no Northern Territory, lá no norte, continua +9, em South Australia passa a ser 10, porque South Australia, que é lá embaixo, adianta o relógio. Northern Territory não. Então, lá em cima continua 9, lá embaixo vai ser 10. E aí, Queensland, que está mais para cima, continua +10. Enquanto isso, os estados ali para o sul, para baixo de Queensland, que são New South Wales, Victoria e tal, lá embaixo esqueci o nome da ilhazinha, acabei de falar dela, Tasmânia, né? Ali tem horário de verão.
e aí passa para mais 11. Então, fica valendo um horário ali, desde o mais 8 até o mais 11, fica 8, 9, 10, 11. Todos esses horários valendo ali dentro da Austrália. Então, eu me lembro que quando eu voltava do trabalho à noite, quando eu saía do hospital, né, quando eu trabalhava no hospital, e eu saía quase meia-noite, e eu vinha ouvindo rádio no carro. Uma para driblar o sono, né, porque eu vinha bem cansada, era de noite e tal, então pra gente aí dar uma dormida no farol não custa nada, né. E também, principalmente, para treinar o listening, de como os australianos falam. Então, eu colocava numa rádio que tinha um locutor, ele trazia, toda noite ele trazia um tema, e ele atendia telefonemas que comentavam sobre aquele tema que ele estava propondo. Então, ele ficava lá falando com o ouvinte sobre aquele tema. E eu ficava, então, prestando atenção para pegar as palavras, para ver se eu entendia sobre o que eles estavam falando, para pegar o sotaque e tudo mais. O jeito que eles falam. As pessoas comuns, né? E era muito bom fazer esse tipo de coisa. Então, eu costumava ouvi-lo toda noite. E aí, uma noite, eu me assustei, porque ele falou um horário que era bem mais tarde do que aquele horário. E aí, eu assustei, porque eu falei, nossa, né, será que eu tô errada no horário? Eu fui conferir no meu relógio e tudo mais. Mas aí, eu pensei na hora, eu pensei que ele tinha falado o horário errado. E depois que eu descobri que aquela rádio não ficava em Queensland, e por isso que ela tinha passado por horário de verão, e daí ele antes falava o mesmo horário de Queensland, e depois ele passou a falar, se eu não me engano, era uma rádio de Melbourne. E aí ele passou a falar uma hora antes, né? E aí que eu descobri que aquela rádio não era de Queensland. E lá em Queensland não mudava, né? Então, aí as datas que são importantes aí para quem vai viver ali o horário de verão na Austrália, que agora vai ter o término do horário de verão agora, ou teve, né? Porque eu estou gravando um pouco antes do dia 5 de abril, mas pode ser que eu poste esse vídeo depois do dia 5 de abril, provavelmente sim. Então, agora, dia 5 de abril de 2026, às 3 da manhã, os relógios devem ser atrasados 1 hora. Então, imagina que loucura vai ser calcular o horário nesse dia, né? Porque dependendo do lugar que você tá, é um cálculo diferente que tem que fazer para saber que horário que vai ser nos outros estados. E depois, mais no final de 2026, né, vai ter o início novamente do horário de verão, que vai começar então no dia 4 de outubro de 2026, e daí os relógios tem que ser adiantados, né? E eu acho que é até importante alguém que esteja indo para lá saber disso, porque talvez faça aí um cálculo de horário de chegada lá e de repente acaba chegando num horário meio desfavorável para quem vai buscar no aeroporto, ou às vezes vai ficar numa homestay e daí acaba chegando tarde da noite ou muito tarde, né? Nessa homestay até chegar no aeroporto, passar pela imigração, pegar um táxi e tal, vai acabar chegando fora de hora. Então é bom saber, dependendo do local que está indo lá para a Austrália, saber que a partir de 4 de outubro de 2026, inicia-se novamente o horário de verão, que acontece nos estados de New South Wales, Victoria, South Australia, Tasmânia e lá em Canberra.
tá bom? Era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Muito obrigada por assistir e bye bye.